Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Angélica de Ciências e hoje nós vamos continuar aí falando sobre as plantas. Na aula passada nós falamos sobre fotossíntese, sobre a respiração celular e também sobre a célula vegetal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos das plantas, né? Como esses grupos são divididos. Então, primeiro a gente vai falar o quê? Que as plantas fazem parte de um reino chamado Reino Plantae, que é o reino das plantas. E esse reino ele vai ser subdividido em 4 grupos, chamados briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses grupos, né, são divididos, estão relacionados aí à evolução das plantas de acordo, né, com as condições do ambiente. E qual o critério, quais os critérios que eles usam para classificar esses grupos? A existência de tecidos vasculares e a presença de órgãos vegetativos específicos. Tecidos vasculares, nas plantas, são aqueles que transportam água e nutrientes, basicamente. É como se fossem os nossos vasos sanguíneos que transportam o nosso sangue, certo? Para todo o nosso corpo. E os órgãos vegetais vão ser o quê? Semente, fruto, flor, né? Então, de acordo com o que a planta tem ou não, ela vai se encaixando aí dentro desses grupos. Hoje nós vamos falar especificamente das briófitas e das pteridófitas, mas antes disso a gente precisa ver aí mais sobre alguns aspectos da planta. Bom, primeiro então a gente precisa diferenciar plantas vasculares de plantas avasculares. As plantas vasculares são aquelas que possuem esses vasos condutores de seiva, enquanto as plantas avasculares não possuem vasos condutores de seiva. Essa seiva que eles transportam, que eles conduzem, pode ser tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Então presta atenção. Vasos condutores são esses vasos que vão levar, que vão transportar essa seiva para todas as partes da planta, certo? Como se fosse um encanamento de uma casa, sabe? Que leva a água até a sua torneira, só que aí dentro de uma planta. A seiva pode ser bruta, como eu falei, que ela é composta principalmente por água e sais minerais. E essa seiva bruta, ela vai ser absorvida ali pelas raízes, né? Porque ela tira a água e os sais minerais do solo. Ou essa seiva pode ser também elaborada, que ela é composta principalmente por glicose, que é produzida lá no processo de fotossíntese nas folhas e nas partes verdes das plantas. Porque lembram que a fotossíntese ocorre no cloroplasto, e o cloroplasto fica naquelas células, né, que tem nas partes verdes das plantas principalmente. Então aqui nessa imagem, ó, eles mostram a seiva bruta sendo levada da raiz até a folha, enquanto a seiva elaborada está sendo levada da folha para a raiz, né? Porque a seiva elaborada é a glicose que foi produzida lá na fotossíntese. E por que elas precisam ser transportadas? Pensa comigo. Para ocorrer a fotossíntese é necessário luz solar, gás carbônico, mas também água e sais minerais. Então, a água e os sais minerais que são absorvidos aqui pela raiz, eles precisam ser levados até as folhas para acontecer a fotossíntese. E quando acontece a fotossíntese e fabrica aí esse alimento ele precisa nutrir a planta toda. Por isso que ele tem que ser levado para as outras partes da planta também. Por isso que existem esses vasos condutores de seiva. Bom, e aqui nós temos os grupos. O primeiro grupo que nós vamos ver é o grupo das briófitas, né? Aqui eu coloquei que elas formam um tapete verde. Então, sabe quando a gente olha uma pedra, uma rocha coberta, né, por como se fosse um tapete verde? São as briófitas. Apesar de serem muito pequenas, elas têm funções ecológicas importantes, que é de manter a umidade do solo, evitar o processo de erosão desse solo, além de servir de abrigo e de alimento para pequenos animais e insetos. E, além disso, elas ocupam o papel de espécie pioneira em um ecossistema. O que isso quer dizer? A espécie que se desenvolve primeiro para que outras espécies se desenvolvam depois. As briófitas não têm vasos condutores de seiva, até por isso elas são tão pequenas, porque o transporte da água e dos nutrientes precisa acontecer de célula a célula, então não tem como elas se desenvolverem e ficarem muito grandes.
E a reprodução vai apresentar alternância de gerações. O que isso quer dizer? A gente tem uma fase da reprodução que é assexuada e uma fase que é sexuada. A fase assexuada é onde não ocorre aí a mistura, o encontro do gameta feminino com o masculino, certo? E a fase sexuada é quando a gente tem esse encontro de gametas. Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó, na fase assexuada, né, nessa imagem, o vento vai transportar ali os esporos dessa planta. E ele vai cair no chão, germinando, formando novas plantas. E aí vem a fase sexuada, que vai ser onde a água ou o vento vai transportar aqui os gametas masculinos até o gameta feminino. Então, vai ser onde ocorre essa junção aí, essa união dos gametas para se desenvolver e formar uma nova planta. Então, tem essa alternância de gerações, né? Períodos sexuados e assexuados. E aí, o nosso segundo grupo vai ser o das pteridófitas, né? Que são plantas que já são um pouco maiores, que elas já ocupam um número maior de ambientes, porque elas apresentam esses vasos condutores de seiva. Algumas espécies elas vão apresentar um caule horizontal, né? E muitas dessas vezes esse caule vai ser subterrâneo, chamado de rizoma, que é da onde vão sair as raízes e as folhas, que é esse caule aqui, ó, o rizoma, tá vendo? E aí ele sai as raízes e as folhas. Um exemplo de pteridófita é essa samambaia, que eu acho que todo mundo já viu, inclusive a gente tem lá no colégio, né? Eles também têm essa alternância de gerações no processo de reprodução. Então, sabe quando a gente olha embaixo da folha de samambaia, que a gente vê esses círculos aqui, essas esferas, eles são chamados de soros e eles vão soltar esporos, né, que vão cair ali no chão e vão germinar formando prótalo. E aí, a partir desse prótalo, vão se formar as estruturas ali produtoras de gametas, tanto os femininos quanto os masculinos, que vão se encontrar e se unir, formando o embrião, né, desenvolvendo uma nova planta. E as pteridófitas também têm a importância ecológica de manutenção da umidade do solo e também vão servir de abrigo e de alimento para pequenos animais, como aranhas e centopeias. Bom, esses são os dois grupos que nós vamos ver na aula de hoje. Agora vocês vão fazer umas atividades e tudo que vocês precisarem, né, todas as dúvidas, eu vou estar aqui para auxiliar vocês, tá? Na próxima aula, nós vemos os outros dois grupos. Então, um beijo e até a próxima aula.